Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Desbloqueio o Amor. Eu me chamo Vanessa de Maria, eu sou terapeuta comportamental e especialista em gestão emocional. Estamos aqui com a Patrícia. Eu sou a Patrícia De Luca, eu sou terapeuta integrativa e psicóloga, e vamos juntas numa jornada para a gente desbloquear o amor. Sejam muito bem-vindas. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o amor que é inconsciente e não consciente. Porque muitas vezes a gente entende que o amor ele é só na nossa consciência, mas não tem noção do quanto os nossos padrões emocionais inconscientes estão moldando as nossas relações e fazendo a gente sempre cair no mesmo lugar. Quantas vezes a gente já não se viu? Parece que é sempre o mesmo homem, sempre igualzinho, não é mesmo? Sim, a pessoa fala, sempre me acontece isso, eu não sei o que acontece, sempre igual, né? E é exatamente esse o ponto. Por quê? Porque você tem um padrão emocional inconsciente e por isso você volta no mesmo estilo de relacionamento. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é esse padrão emocional inconsciente. Vamos lá? Vamos lá. Aliás, se vocês tiverem perguntas, deixa perguntas aqui para a gente, mesmo que a gente não responda logo em seguida. Pode ser que a gente responda num outro podcast ou por escrito, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre essa questão do que é o inconsciente. Muitas vezes a gente acha que o amor, os relacionamentos, eles estão presentes só no nosso consciente, aquilo que a gente está vivendo no momento. Só que isso foi instalado lá desde a nossa infância, né? Desde a barriga da nossa mãe até a nossa primeira infância, nossos 5, 7 anos. E depois a gente vai só repetindo o padrão. E aí a gente começa a perceber em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na questão amorosa, essas feridas como o abandono, rejeição, traição, e a gente não consegue entender porque sempre se repete. Está relacionado ao nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a entender quando veio, de onde veio, por que está se repetindo, a gente começa a escolher melhor os lugares, as pessoas, a entender, nossa, peraí, isso aqui é um trauma. Não tem a ver com a pessoa que eu estou me relacionando, tem a ver com o que eu já vivi, que eu tenho que trabalhar em mim. Porque muitas vezes a gente acha que tem que se curar primeiro para depois se relacionar. É Não é muito, verdade? é muito comum isso acontecer, né? E só trazendo um pouquinho antes, o que que seria essa parte do inconsciente, né? Porque quando a gente é pequeno, o que que acontece? A gente vê muita coisa, ouve muita coisa, mas não entende tudo aquilo que a gente ouve e vê e sente, né? Não entende. E aí você vai guardando, como se fosse guardando num armário, cheio de recorte, cheio de pecinhas, sabe? São pecinhas aqui, pecinhas lá, parece que elas não se juntam, porque são momentos da nossa história que a gente vai armazenando ali e vai guardando. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, Uhum. né? Vai lá, a memória lá para baixo do inconsciente. É isso. A gente vai guardando essas memórias e vai guardando aqueles entendimentos conforme a idade que a gente tinha. Por isso que é importante a gente agora fazer uma busca mais consciente, né? Para entender esses pequenos retalhos que a gente nem sabe como funciona, não é mesmo? Isso mesmo. E aí, quando a gente armazena, é exatamente essa questão do emocional inconsciente. A gente está desde a barriga da nossa mãe, na nossa infância, a gente ainda não racionaliza direito, né? A gente só sente. E é por isso que quando são ativados esses gatilhos dos nossos traumas, a gente reage mais com a emoção do que com a razão. Quando você vê, você já respondeu, quando você vê, você já reagiu e não teve tempo de processar aquele momento, aquilo, tudo que estava acontecendo, porque é emocional, não é racional. E aí as pessoas, elas ficam, eu já fiz isso muitas vezes, de tentar racionalizar muito, de tentar fazer as coisas muito premeditadas, muito certinhas, só que na hora a emoção ela responde, porque é ela que está armazenando ali aquele trauma, aquela ferida emocional. E aí a gente começa a entender o porquê que sempre volta. Então, eu posso identificar a situação, a ferida, o trauma, eu posso pensar em algo para ser feito para trabalhar essa ferida, esse trauma, mas se eu não trabalhar a emoção por trás disso, ele sempre vai se repetir, porque não é razão, é emoção. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu já entendi isso, eu já sei que como acontece, eu não sei por que que eu estou sentindo isso, porque são camadas diferentes, são consciências diferentes, né? Então, assim, por exemplo, quando você fala que você já racionalizou, é um mecanismo de defesa meu por muito tempo foi ser, eu vou, eu vou pensar o que eu sinto, eu não vou sentir o que eu sinto.
Isso é um mecanismo de defesa, porque às vezes o sentir é tão grande, tão grande, tão grande, desorganiza tanta pessoa, o sistema nervoso dela fica tão agitado, ela não consegue se reorganizar. O que que é se reorganizar? É pensar direito, é se alinhar, é respirar, pensar de uma forma clara, se desorganiza de tal forma que ela acredita que aquilo que ela está sentindo é a verdade absoluta. Quando a gente traz para a razão, racionaliza aquilo junto com o sentimento, é como se a gente ensinasse aquele sentimento como ele deve se comportar, Uhum. né? A razão ajuda a fazer isso, né? É que a gente vai muito nessa questão do eu só vou me curar, eu só vou viver depois que eu me curar, né? Eu já vi isso muito no Instagram, principalmente, aquelas frases assim, se cure para que quando uma pessoa chegar, você esteja pronto. Mas se você não se relacionar, você não tem a experiência de trabalhar esse trauma e essa dor. Você está ali só fechadinho, estudando, lendo, meditando, enfim, fazendo terapia, mas não está trabalhando. A gente só cura dores emocionais vivendo elas mais vezes. Porque assim como foi instalado, a gente só consegue amenizar ela provando para o nosso cérebro que aquilo não vai nos matar. Nosso cérebro ele tem a seguinte função: ele sempre vai fugir da dor e buscar prazer o tempo todo. Se ele entende que aquela dor é como se fosse a morte, porque é como é, né? Principalmente quando a gente está com dor de amor, aquela dor parece que vai matar a gente naquele momento. E aí a gente vai para esse lugar de defesa, que é o que a Patrícia estava falando. Eu vou me defender, eu vou me fechar, eu não quero me abrir mais, eu quero racionalizar tudo. Só que se eu não experienciar isso mais vezes, eu não consigo provar para minha mente que está errado. É muito comum as pessoas se fecharem 3 anos, 5 anos, 7 anos. E ela fala assim: tudo bem você querer se fechar. Teve um relacionamento, você vai se fechar um pouquinho, você vai chorar, você vai passar pelo luto, você vai sentir a dor. Ok. Mas quando vê, já foram 7 anos, né? E aí, tá se curando? Não, você está se escondendo, é muito Exato, tá se diferente. protegendo, né? Tá É. evitando aquela dor de novo. Então você não tá, você tá, falando assim, não quero mexer nisso, jogou para debaixo do tapete, deixa ali, não vai. Aí o que acontece? A vida vem e traz o quê? Situações. Ou vai mexer no seu bolso, né? Para você mexer no seu relacionamento, Uhum. porque você vai ter que buscar alguma coisa. Você está tentando buscar de um jeito, está tentando buscar de outro, e não vai vir, alguma coisa vai acontecer. Ou vai aparecer alguma pessoa que vai te tocar e vai fazer você se estremecer também, né? Só que o principal ponto é que quando você não sabe qual é a sua ferida, qual é a sua dor, você não percebe o que aquela pessoa veio te ensinar e acha que você só sofreu com aquilo. Porque sempre tem um ensinamento. Essa coisa de que ninguém aparece na nossa vida por acaso, não é de fato um por acaso. Veio te ensinar algo. Só que aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que qual que é o ponto? A gente entende que se não correspondeu às nossas expectativas, não foi bom. Quando, na verdade, foi um aprendizado, depende da forma como você escolhe enxergar aquilo. Sim. Logicamente que a maioria das pessoas, eu me incluo nisso, quando a gente começa a conhecer alguém, quando a gente se interessa por alguém que está no relacionamento, a gente não quer que seja só mais uma. A gente quer que Quer que seja seja a a última pessoa da última vida. pessoa da vida. Só que nem sempre elas vêm com essa função. Ela veio para te ensinar algo. Só que como não correspondeu à sua expectativa, que era ser a última pessoa da vida, aquela dor é mais profunda, aquele lugar, você entra na vítima, você sofre, você, né, vai ali no fundo do poço, porque você fala, poxa, não era o que eu esperava, eu achei que ia vir e que ia ficar, que ia ser diferente de todas as outras, que ia fazer tudo diferente. Só que aí você não aproveitou o que aquela pessoa veio te ensinar. Aí o que que acontece? A vida te traz outras pessoas que vão passar pela mesma situação, porque você ainda não trabalhou aquilo que tem que ser trabalhado. Isso que é importante, a gente saber o que tem que ser trabalhado. Eu sei que uma das minhas feridas é o abandono. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar isso e entender que está tudo bem as pessoas irem embora. Elas não têm a obrigação de ficar. E o mais importante, como a gente falou, não é só em uma área da vida. Então, isso vai acontecer com amizade, isso vai acontecer com família, isso vai acontecer no trabalho. Fala assim, poxa, aquela pessoa estava no mesmo setor que eu, foi embora, eu fiquei para trás. Me senti abandonado. Poxa, era da família, era um amigo, foi embora, eu fiquei para trás. Não é só no relacionamento amoroso. Quando você começa a ter essas percepções, fica mais claro que você tem que trabalhar. Vai acontecer, você vai sofrer, você é humano. A gente não tem um botão de liga e desliga, né? Seria Eu ótimo. seria ótimo.
Então, a gente vai ter picos, você vai sofrer, você vai ficar muito feliz, você vai começar a se regular, que é a nossa intenção aqui ensinar para vocês. Que vocês não vão ter um botão de liga e desligar, eu não sinto mais isso, eu não sofro mais com a vida, mas eu consigo me regular mais rápido. Eu consigo voltar para a vida mais rápido sem me fechar tanto tempo. Né, a Patrícia falou, 5, 7, 10 anos, uma vida. Tem pessoas que falam, já sofri muito, não quero mais me relacionar. Então, a gente consegue sim trabalhar essas dores, essas feridas, para que a gente consiga voltar para a vida de uma maneira mais leve. A vida só é pesada demais porque a gente não consegue entender o que ela está ensinando a gente. A gente começar a jogar as nossas expectativas um pouco mais para baixo, entender que sempre tem um aprendizado, fica mais leve. E quando a Vanessa fala assim, enquanto você não aprender a lição, enquanto você não entender, você vai atrair uma pessoa igual. Você atrai igual, e quando você atrai pior, né? Porque se você não entendeu, às vezes a vida quer ser mais clara com você. E aí, às vezes não vem, ou às vezes vem mais rápido, ou às vezes vem mais forte. O pior seria nisso, ou na intensidade, ou na velocidade, sabe? Para você colher mesmo aquele aprendizado, né? E é importante entender como funciona com você. Porque não é igual para todo mundo. Gente, por favor, esse negócio de ficar se baseando em história dos outros, porque com fulano foi assim, e conselho de não sei quem, gente, não é bem por aí. Porque cada um que a gente fala lá desde a barriga da mãe, ela pode ter tido gêmeos, trigêmeos. Cada um viveu a mesma situação, porque estava dentro da barriga da mãe, mas de formas diferentes. Você viveu, você, seus irmãos, primos, família, viveu a mesma situação, o mesmo momento de vida, mas de formas diferentes, porque a gente absorve diferente. Né? Por exemplo, duas crianças que colocaram o dedo na tomada. Uma nunca mais quer pôr e a outra está correndo lá para ir pôr de novo. Gostou do choquinho? Gostou do choque. Por quê? Porque aquela primeira que não quer mais, ela experienciou aquilo e falou assim: não quero mais passar essa dor. Lembra? Só que o cérebro sempre foge da dor e busca prazer. Então, ela tem a tendência de ir para a vida como aquela pessoa que tem que ter tudo muito planejado, tudo muito organizado, porque tem medo que saia do plano, tem medo de sofrer de novo. Porque sempre que experienciou uma coisa nova, foi ruim. A outra tem a tendência de ir para a vida com a intenção de, poxa, foi ruim. Mas será que se eu pôr de novo o dedo lá, vai ser o mesmo choque? Eu vou sentir outra coisa, vai ser diferente? Então ela cai e levanta de novo, cai e levanta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Ela vai com esse ar de que é novidade, é bom, eu consigo me refazer de novo. Só que isso é treinável, porque o nosso cérebro é plástico, né? E daí vem a neuroplasticidade, né? Porque a gente pode moldar. E é isso que a gente vai aprendendo, deixar a vida mais leve nesse sentido. A gente começa a falar assim, poxa, não foi legal, mas como eu posso fazer isso diferente? Meu próximo relacionamento, eu vou mais devagar, eu sempre fui muito devagar, eu vou um pouquinho mais rápido, eu vou me permitir viver o que eu nunca vivi, eu vou me privar um pouquinho, porque eu sempre me entreguei demais, mas não se fechar, não se isolar, né? Esse é o principal. E às vezes a gente quer fazer, tem um aprendizado que é assim, eu não vou fazer mais esse jeito, porque com aquela pessoa não funcionou. Tá? Aí você quer fazer o oposto. Quando você vê, você está fazendo o oposto. Também não vou fazer assim. Primeiro que a outra pessoa que está vivendo com você não merece aquilo, né? De repente aquela pessoa precisa daquele seu Exatamente jeito, daquilo. né? E aí você não quer porque o seu trauma está ditando a regra como você tem que agir com a outra pessoa. Então você não fica presente, você fica num tempo e espaço de trauma. Você fica fechado, você não está fechado há 3 anos, há 5 anos, há 7 anos de tempo de se relacionar com o outro, mas está fechado no seu próprio trauma. Mesmo se relacionando. Mesmo se relacionando, porque quem vai pagar o pato é a próxima pessoa, né? E você, porque você não vai ser você mesmo. E a gente cai muito nisso também, é assim que funciona. Você tem que agir assim, 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 porque esse é o padrão do feminino, porque esse é o padrão de relacionamento, porque os homens só querem mulheres assim. Mas, gente, olha o tanto de histórias que vocês têm em volta de vocês, todas foram exatamente iguais. Todas agiram do mesmo jeitinho, o cara, a mulher. Não foi. Uns vão mais rápido e dão certo, outros vão mais rápido e quebra a cara, uns vão mais devagar e dão certo, outros vão mais devagar e quebram a cara. Não tem fórmula certa. Por quê? Porque cada ser humano é um indivíduo diferente. Sim. Enquanto a gente não olhar para isso, não entender isso, a gente cai sempre no mesmo lugar. Então, é olhar para você. Quem é você? Quem é a sua essência? Lembra muito o Noivo em Fuga. Quem nunca assistiu, que assista Assista. que fala exatamente, dando um spoiler para quem nunca assistiu, fala exatamente disso. Aquela mulher que se moldava
aos caras que ela conhecia. Ela não tinha vontade própria, ela não tinha desejos próprios. Mas é diferente da gente se ajustar ao outro. Sim, É diferente, você não está abrindo mão de ser você, mas você, poxa, você gosta disso? Por que não experienciar e ver se eu gosto também? Se eu gostar, ok. Se eu não gostar, me fere, me machuca, eu não vou fazer. Mas de vez em quando, você gosta de ir ao cinema e eu não gosto. Mas por que não de vez em quando ir para fazer companhia? Isso não quer dizer que eu estou deixando de ser eu mesmo, mas eu estou agradando. Relacionamento é isso, não dá para ser só do seu jeito, não dá para ser só do jeito do outro. É amar sem esperar que mude, dando o seu melhor. A pessoa não vai mudar. Você não tem que começar um relacionamento esperando que ela mude. Mas você tem que entender que você vai dar sempre o seu melhor para sim. aquela pessoa. É uma escolha. Amor não é sentimento, é decisão. O sentimento, ele vem e vai o tempo todo. Ele não é constante. Porque vai ter horas que você está num Você relacionamento. quer que a pessoa fuja da sua É, vida. sim, eu quero some da minha frente. Mas, ao mesmo tempo, dali passou um tempinho, você está sentindo falta daquela pessoa, você está querendo ela de novo. Porque Uhum. você decidiu enxergar os defeitos dela e permanecer ali. Isso é amor de verdade, que é o que hoje em dia não tá. Ah, não, não serve para você, manda embora. Tá difícil, então não tá. Gente, Descartável, né? leva para o próximo podcast. Amores leves, isso não existe. São duas pessoas diferentes, com traumas, com questões, com histórias, com bagagens diferentes, e vai ser difícil se relacionar. Vai ser complicado, vai ter que ter ajuste, vai ter que abrir mão de uma coisa aqui, outra ali. Esse negócio de amor leve, gente, não é assim que funciona. Momentos leves, momentos pesados, momentos fáceis, momentos difíceis, são momentos. Mas não é só sentimento, é escolha, decisão. Eu escutei hoje uma moça, não lembro quem que era, estava passando no Instagram, e ela estava falando que a tia dela falou para ela que, assim, ela estava na dúvida se ela continuava ou não o relacionamento. E a tia dela falou assim, o seu relacionamento está sendo leve, está sendo gostoso? Aí ela falou assim, ah, não está sendo tão ruim assim. Ela falou assim, quando você, a tia dela falando para ela, quando você tem um relacionamento que é tudo maravilhoso, você vai ter um casamento difícil. Quando você tem um relacionamento que já é ruim, vai ser quase impossível você seguir adiante. Claro, cada caso é um caso. Existem casos que começa truncado um relacionamento e as pessoas vão amadurecendo e querem tanto, escolhem umas às outras, escolhem respeitar a outra, Fazer dar certo. fazer dar certo? Pode ser. Mas a tendência é o quê? A tendência é você já enxergar no namoro se aquilo lá É é para você ou saudável ou não. não. Porque namoro, gente, ele é para acabar. Ele não é para ficar eternamente no namoro. Ou ele vira um noivado, ou ele acaba. Por quê? Porque se é a pessoa, você vai ver, entender quem ela é, quem ela não é, se é aquilo que você quer, se não é. Para você decidir. Eu quero continuar aqui, eu quero sair daqui. Os dois decidirem. E sair desse lugar, né, que a gente fica muito mulher, de ser escolhida. Entender que a gente também tem o direito de escolher. Eu estou escolhendo essa pessoa para minha vida. Não é a única opção, não é a única forma que eu Sim. tenho de me relacionar, a única, o último homem, mulher da face da terra. É a opção que eu tenho de olhar e falar assim, atende ao que eu quero ou não. Aí vamos para o próximo podcast. Mas aqui, aliás, se vocês quiserem mandar, também podem mandar para a Mande gente. Tem uma sugestões. lista aqui. E sempre vão aparecendo, né? E essa questão, quem já não ouviu a lista? É, Faça a sua lista. eu já fiz lista, gente. Não é? A gente faz lista do que a gente quer, mas e o que você não quer? E o que você tolera? Porque às vezes você sabe o que você quer, mas você não sabe o que você não aceita de jeito nenhum. E o Sim. que você não aceita de jeito nenhum é a chave para você falar: esse não é para mim. É, tem as pessoas, eu lembro que eu estava na aula da psicanálise e eu lembro um professor falando que assim, é uma linha, né, da psicanálise falou assim, é muito infantil para quem escolhe fazer lista. Só que se você não fizer a lista também, Você não você tem vai, clareza. vai ficar igual a Alice no País da Maravilha. Não é quer dizer que você vai pegar uma lista e você vai ticou, 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 até o bigode, tem que ter o bigode. Eu volto. O bigode cresce, sabe? Então não é aquela lista que te coloca numa posição de rigidez, Isso. mas é aquela que te direciona, te dá um norte. Eu quero uma pessoa que eu quero tirar a pessoa do vício.
né? Às vezes você Salvar as pessoas. salvar a pessoa do vício é uma busca inconsciente. A gente está falando do nosso inconsciente. Você, conscientemente, você não escolheria alguém para você salvar do vício. Mas se você teve um pai alcoólatra, se você teve uma mãe alcoólatra, se você teve alguém que teve um vício lá atrás, inconscientemente você vai escolher uma pessoa assim. Você volta para aquele padrão de que é você é a salvadora, Sim. né? Às vezes, muitas vezes também isso vem da forma que você, a sua mãe, quando engravidou de você, entendeu que você veio, por exemplo, tinha um relacionamento em que ela tinha um relacionamento ruim com o pai, talvez agressão física, verbal, e aí quando engravidou, o sentimento dela foi: essa gravidez vem para me salvar disso. Lembra que você absorve sentimento? Ali você já internaliza em você que você está vindo para salvar a sua mãe. Seu pai entendeu que com a gravidez ele ia deixar de curtir a vida que ele curtia tanto. Aí você já vem com a sensação, sentimentos de que você tem que liberar o seu pai. Você cresce querendo, vai para a vida, separa vocês dois, porque vocês têm que. Meu pai tem que ir para a vida e eu tenho que proteger minha mãe. Eu tendo pacientes assim, que tem essa história de segue para a vida adulta, ela adulta, mãe adulta, e tentando sempre salvar a mãe, tentando sempre empurrar o pai para fora, para longe. Então, assim, são esses detalhezinhos que a gente vai entendendo das relações e onde a gente se encaixa, que volta para o nosso inconsciente, porque lá na barriga da sua mãe você não tinha consciência. Você estava só absorvendo aquilo que estava vindo para você. E entender o inconsciente não é uma coisa tão simples assim. Aconteceu lá com a minha mãe, aconteceu com meu pai, é A mais B igual a C. Às vezes não é. Uhum. Às vezes você faz um nó, sabe? Dá um nozinho assim para você entender o que que você está querendo de fato, né? Às vezes você tem um relacionamento só para fazer diferente do que você teve lá dos seus pais. Sim, Às as vezes, cadeiras, né, que a é, gente fala. Ou você está na cadeira tentando ensinar, ou você está na cadeira para aprender. Eu julgava meu pai e minha mãe que tinham que se separar e não se separava. Eu sempre mando as pessoas embora da minha vida. Sempre dá errado. Às vezes está sentada na cadeira falando assim, ó, é assim que manda a pessoa embora. Uma vida eu falei para vocês se separar, vocês não se separaram. Então é assim que faz para separar das pessoas. É inconsciente esse padrão. É nesse lugar que a gente está querendo trazer isso para vocês, porque eu já fui a pessoa que fala, gente, é dedo podre, fizeram alguma coisa para mim, já vai é no maldição de família. emoção de família, né? Vai em lugares para ver se liberta Se fizer o daquilo, trabalho, se fizer né? esse trabalho, se é sei lá o quê, mas Pode ter tudo isso, pode ter tudo isso. vai tudo da sua crença, vai tudo É, do que você de fato acredita. Porque crença é isso. Se você acredita, acabou. sim, Pode falar o que for, o contrário, que vai continuar ali. Mas é você entender que é sobre você. Foi a história dos seus pais, ok, mas você escolhe fazer diferente. O poder da sua história é seu. Eu não tenho poder sobre a vida da Patrícia, a Patrícia não tem sobre a minha. O exemplo que ela deu de uma pessoa que está num vício, por mais que você queira, você não tem o poder de tirar essa pessoa do vício, a menos que ela queira. Você não tem o poder de fazer uma pessoa te amar ou deixar de te amar. Você tem o poder sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida. E o outro é o outro, ele vai ter poder sobre, assim como o outro não tem poder sobre você. É importante a gente colocar isso, porque muitas vezes a gente acha que o outro tem queria, é, o outro fez. A gente só recebe aquilo que o nosso campo está aberto. A gente só entrega para o outro aquilo que o campo da pessoa está aberto para receber. Seja de ensinamento, seja de coisas boas ou não tão boas, porque não corresponde à nossa expectativa, mas é o que está aberto, a gente tem que entender isso. Então, se eu estou sofrendo, não necessariamente que o outro me fez sofrer. Eu me permiti sofrer por aquilo que eu recebi. Quantas vezes o contrário também não acontece? Que é você faz com toda boa vontade do mundo algo para a pessoa, um conselho, um presente, um direcionamento, e a pessoa recebe e fala assim: mas eu não queria isso. Você não gostei do que você me deu, não gostei do seu conselho, recebe como uma ofensa, porque você não tem poder sobre o outro. sim, e você não sabe o que está acontecendo. Cada um parece que nasce com um labirinto, né? E o meu labirinto é diferente do labirinto dela. Então, às vezes, aconteceu a mesma coisa, que nem ela deu o exemplo dos trigêmeos, né? Aconteceu a mesma coisa, mas o aprendizado que eu vim ter nessa vida é É, diferente do outro. É, quando você entende que você tem é, bom, você tem um livro, né? Você tem um manual de instrução seu. Só que esse manual de instrução foi feito, ele existiu.
Só que pegou fogo. Então você fica só com o labirinto. Então você tem a sensação de que Tá você vai perdido. para aquele lugar ou não vai. São as experiências que vão te trazendo as oportunidades para você saber é por aqui ou é por ali que eu vou desse labirinto, sabe? E essas experiências vão fazendo isso. Só que às vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de apoio. A gente precisa de alguém para poder te falar com o olhar de fora, Uhum. né? E às vezes você tem alguém que fala para você com o olhar de fora, que é amigo seu ou a amiga sua, e ela vai te falar com o olhar de amigo, né? Ali, e com o olhar com a experiência que ela tem. E às vezes você precisa de um profissional, porque o profissional, ele tem a posição dele, tem, mas apesar de ter a opinião dele, ele é baseado em todo estudo para poder falar assim, olha, nesse estudo é isso, naquele estudo é isso, naquele estudo é isso, e no seu caso é aquilo. Junta, né? Porque É, essa coisa de chave, de ficha, gente, eu costumo até falar às vezes para assim, não foi uma ficha que caiu aqui, não, foi uma bigorna que caiu. Porque a gente vai, são quebras-cabeças. É um quebra-cabeça que a gente vai juntando pecinhas, umas maiores, outras menores. Não tem uma resposta. Quem dera tivesse, né? nossa, ia ser Não tem ótimo. uma resposta, não tem uma chave que vai virar, uma ficha que vai cair. São várias. E isso é a nossa vida, isso é o nosso aprendizado. E por isso a troca é importante, você não se fechar, você se permitir continuar experienciando para você se trabalhar. Porque esse inconsciente, ele também é moldável, ele também é trabalhado. Porque o cérebro ele só está te protegendo porque está lá no seu inconsciente que a experiência primeira que você teve foi ruim. Eu passei por uma traição. E aí eu acho que sempre que eu me relacionar, as pessoas vão me trair. Só que às vezes eu me deparo com uma pessoa que não vai me trair. Aquela não vai, mas o medo é tão grande que isso aconteça que eu nem me permito continuar. Eu já saio daquele relacionamento antes de me permitir viver uma experiência boa. É aquela coisa, eu vou abrindo portas e chega a falar, ah, tá muito difícil, desisto. Às vezes era aquela porta que ia resolver e você desistiu. por não se trabalhar. Porque quando a pessoa tem um acompanhamento terapêutico, por mais que ela tente desistir ou por mais que ela tente continuar, ela vai ter uma avaliação ali e vão ter perguntas pertinentes ali para fazer você refletir. Se você está avançando porque você está avançando porque está ignorando algum padrão, ou se você está desistindo porque você está ouvindo medo, né? É isso mesmo. Então, você consegue sair dessa prisão interna que o inconsciente coloca a pessoa e te prega peças, falando assim, tá vendo? Se você for por ali, vai dar errado. Mas o que que é? Ele está usando o próprio saber dele. A Ele está usando o experiência que ele teve. repertório dele. É isso que ele tem ali. Ele não tem outra coisa para te oferecer. Entende? Ele só tem aquilo, aquele repertório. Ele até pode ter, porque tem outras memórias lá que poderiam ser boas, mas é como se tivesse um porteiro falando, né? O porteiro do medo falando, não, o porteiro da rejeição, o porteiro das 5 feridas emocionais, né? Cada um tem um estigma dele, né? E às vezes, por exemplo, quando ela fala da ferida do abandono, a gente está falando de uma ferida que aconteceu entre 1 e 3 anos de idade, né? Segundo uma autora, Luiz Bourbon, né? Luiz Bourbon, não sei como soletra, mas é, como se é a pronúncia. Mas ela traz que é uma ferida que nasceu de 1 a 3 anos de idade com seu genitor do sexo oposto. Então, às vezes, quando alguém tem um comportamento que gatilha a história que você ouviu, guardou lá no seu inconsciente, na barriga da sua mãe, em forma de sentimento, parecido com o que o seu pai falou, com o que sua mãe sentiu, você reage àquilo. Uhum. Então, às vezes, não é a cena igualzinho, é parecido, foi um gatilho. Às vezes a pessoa tem a ferida da rejeição. Eu já tive que trabalhar muito em minha ferida da rejeição. Ela já acontece na barriga da mãe desde até 1 ano de idade. Então, desde a gestação até 1 ano de idade, ela tá ali, ela pode se formar. Só que ela é ligada ao genitor do mesmo sexo. Então, no meu caso, seria, no nosso caso do feminino, seria com a mãe. Então, às vezes, a gente vai repetindo essas feridas, esses porteiros vão ficando lá no nosso inconsciente, falando, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. Só que Nem é, sempre é. nem E sempre. aí você está evitando
de viver, destravar, destrave, por favor, destravar, Desbloqueia, meu amor, né? é exatamente isso, porque você não se permitiu, porque você se travou, porque você se bloqueou e não viveu aquela experiência por medo. Por quê? Porque existia um trauma, porque existia uma memória ali que estava te direcionando para falar, ó, você foi nesse lugar de novo. E a gente acha que sempre é intuição. Ah, é uma intuição, alguém está me falando, está me mostrando que não era para ir, quando na verdade, se você fosse, era a oportunidade que você tinha de desbloquear, de destravar, de tirar essa crença de você, porque são crenças. Tudo isso que trauma, ferida, são crenças que a gente tem lá no nosso inconsciente que levam a gente para esse mesmo lugar. E aí a gente vai aprendendo a fazer leituras, a gente vai aprendendo a identificar se eu estou indo para o lado certo, se eu estou indo para o lado errado, se eu realmente vale a pena eu continuar nesse caminho. Até um exemplo que a gente estava falando, né, que eu falei para você, você está vendo que o carro está vindo na contramão e está indo do mesmo jeito. Às vezes o carro vai sair de trás do caminhão e você não tinha como adivinhar, mas às vezes você está vendo e está indo na direção. Por que que você quer, né, sofrer? Por que que você precisa passar por isso? Então, a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente pode se ajustar melhor as coisas, a gente pode escolher melhor e não só estar no lugar de que a vida faz isso comigo, a vida é injusta, a vida me coloca nesse lugar, né? E esse negócio de ir na contramão e no De mesmo sentido encontro, de né? encontro desse caminhão, a gente pode estar falando, o desejo está te unindo a fazer isso, então você tem o desejo muito maior do que a sua razão, né? Então você vai na contramão. Às vezes você tem uma questão sistêmica acontecendo e você está repetindo um padrão sistêmico. Às vezes você tem uma crença limitante, que ela estava falando da crença, né? A crença é tudo aquilo que você acredita como verdade e limitante porque ela te limita. Já te serviu um dia, mas hoje ela te limita. Então, aquilo também pode estar te levando para esse lugar, né? Então, e às vezes, esse desejo, esse padrão sistêmico ou essa crença limitante, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que é aí que entra, tipo assim, alguém fala assim, olha, você vai bater, escolhe diferente, né? Aí você fala assim, não quero escolher. Não quer escolher diferente. Tá bom, por que que eu vou escolher diferente? Mas depois eu dou um jeito lá atrás. Tem hora que você vai se bancar. E tudo bem você se Uhum. bancar. Mas tem hora que você vai perder tempo, É. né? E tem hora que você vai ouvir o seu coração e falar assim, não, é por esse caminho. E aí você não bate, você desvia. Entende? Cada caso é um caso. Mas você precisa estar aberto para realmente saber o que é importante para você. Então, desbloquear o amor é bem isso. Cada caso é um caso, E né? você só consegue desbloquear vivendo. Não é se curando primeiro para depois fazer. É você de fato se permitir viver. Lembra, são pecinhas. Então, cada vez que aparece uma oportunidade, são coisinhas que você vai desbloqueando, destravando. E aí você chega na função final que a gente quer, que é um relacionamento que dê certo. Então, essa é a intenção, né, de você entender quais são seus padrões emocionais inconscientes e dizer, né, que foi a abertura do podcast, que foi a gente ama com o inconsciente, não com o consciente, porque são esses traumas, essas feridas emocionais inconscientes que estão levando a gente para esse lugar. E aí a gente começa a entender, identificar e ir desbloqueando e destravando de acordo com a experiência. Se a gente se fechar, a gente não consegue, né? A gente precisa experienciar, a gente precisa passar, a gente precisa não se fechar para isso. E não é à toa que, né, a gente está fazendo aqui o podcast, mas também, né, a gente está na intenção de, como profissionais, trazer para vocês, de fato, a comunidade para que vocês possam estar ali e a gente trazer para vocês, no dia a dia, as respostas para as dúvidas que vocês têm, fazer uma aula semanal para que vocês consigam também, né, tirar dúvidas ali ao vivo e a gente trazer isso que é tão difícil, né? Às vezes a gente está com aquela questão e não consegue, né, de fato, resolver porque não tem essa orientação, porque não consegue ter o acesso muitas vezes ao profissional e ali a gente vai ter um preço, né, que é simbólico, mas realmente para vocês terem esse acompanhamento de uma forma de duas profissionais para que vocês consigam entender o que está acontecendo, ter essa visão diferente, mais as aulas semanais, justamente para que a gente consiga trazer esse aporte para vocês. Então,
Vai ter depois um link aqui embaixo para vocês poderem acessar a comunidade também. Mas aproveitem, tirem dúvidas, questionem, tragam temas que vocês querem entender, que vocês querem saber mais, para que a gente possa continuar trazendo aqui para vocês. Não é? É uma comunidade riquíssima que você pode economizar muito tempo da sua vida e muito sofrimento, né? Para que sofrer? Se Pra- você tem algo que possa te fazer questionar e fazer você escolher um caminho que seja mais saudável para você e que isso possa te trazer bons relacionamentos, boas experiências, uma vida mais leve, sim, né? né? Que a gente não precisa estar carregando tanto peso, a gente não precisa estar, né, carregando tanto a vítima, o peso da vida, comigo não vai dar certo, sempre é comigo. Eu já tive muito nesse lugar, mudei Quem muito, nunca né? esteve, né? De nunca vou ter ninguém, nunca vai ser comigo, não é possível, dá sempre para ficar sozinha. Então a gente tem essa opção de ver a vida de uma maneira mais leve, de ter relacionamentos melhores. É só uma questão da gente entender como as coisas funcionam e estar disposto a fazer isso. Certo? Espero que Então, vocês tenham gostado e até a próxima. até o próximo episódio.